Você está no Cláusula Pétrea e se segure porque hoje o vídeo vai pegar fogo. Primeira matéria aí na tela para vocês. Vorcaro ameaça atingir PT e governo Lula em delação premiada sobre conexões do Master. Então o PT agora já entra de vez na mira, inclusive da possível delação premiada que o Vorcaro está pretendendo fazer. Eu até enviei lá no grupo para vocês. Nós temos aí os advogados do Vorcaro, né, que já entraram em contato com o André Mendonça para discutir uma possível delação premiada. E sabe quem que tá na mira dessa delação aí? Pois é, o PT. Já saiu aí, por exemplo, né, que um parente do Jacques Wagner, senador pelo PT, já teve contrato também com o Master. Então o PT está diretamente agora envolvido nesse escândalo. Então essa maldição do Banco Master, esse escândalo, ele já se agarrou no PT de uma forma que é impossível sair. Impossível. Isso aqui tá bombando aí nas redes sociais, todo mundo tá comentando isso, e é claro que isso vai ter uma reflexão eleitoral, tá? Isso vai ter um resultado eleitoral negativo para o governo Lula. Olha aí junto comigo, olha só essa matéria. Uma operação salva Alexandre de Moraes está em curso em Brasília. Olha só isso aqui, prestem atenção. Lula deseja blindar Moraes por ser grato ao ministro que teria garantido a sua posse ao abortar o suposto golpe. Ah, tá bom. Então tá, ok. Então, o PT está trabalhando, se articulando nos bastidores, com o Lula envolvido, porque eles querem proteger o Moraes por agradecimento. Ah, entendi, por gratidão. Ah, claro, é porque eu sou um idiota mesmo e eu vou acreditar nisso aqui. Ok, entendi. Não tem a ver com a aliança política, né, que tem entre o Lula e o Alexandre de Moraes, não tem a ver com as próprias ameaças do Alexandre de Moraes contra o PT, ameaçando desengavetar um monte de processo que tem o Lula e o PT envolvido. Não tem nada a ver com isso, não. É gratidão. Ah, tá. O PT chamou o Alexandre de Moraes e falou assim: vem cá, meu carequinha, vem cá que eu vou. Pode ficar tranquilo que o papai Lula vai te proteger no caso Master. Ah, tá bom. Vai jogar o Toffoli no fogo para proteger o Moraes por gratidão. Ok. Existe gratidão, sim, mas gratidão escambau. Gratidão, caramba. O PT sabe que tá envolvido até o pescoço nisso, que Alexandre de Moraes pode estralar os dedos e destruir de vez a tentativa do Lula ser reeleito. É por isso que existe essa articulação. Agora, olha só como funciona o poder. A gente tá falando, gente, de mafioso. Isso aqui é coisa de mafioso. Se articulando lá nos bastidores para mexer os tabuleiros, tira um ministro, coloca outro, blinda o outro, pra gente se blindar. Meu Deus do céu, que bagunça que esse negócio tá virando, cara. Impressionante. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre as questões econômicas, porque é impressionante como que o mundo gira. É impressionante a mudança que a rede social ela trouxe na perspectiva política do Brasil, e o PT não sabe. O PT simplesmente não sabe agir dentro dessa dinâmica. Não sabe. Olha esse post que estão resgatando do Lula. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás? Quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina? Ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel? Essas pessoas precisam entender, essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Ué, mas o Lula postou isso essa semana? Não, ele postou isso em março de 2022. Cara, é bom demais isso aqui. Nossa, é bom demais. Agora o diesel tá aumentando, tem ameaça de greve de caminhoneiro. Agora tá todo mundo olhando pro PT, olhando pro Lula, falando: faz alguma coisa em relação ao preço da gasolina, porque está absurdo. E aí resgatam esse post. Ah, gente, a internet é boa demais. Você entendeu agora por que querem censurar as redes sociais? Por que querem impedir você de falar, você de ter a sua liberdade? É por isso. É porque daí para escancarar o quanto as pessoas que têm poder são hipócritas. São hipócritas. Olha essa notícia aqui do Jornal Globo. Estados rejeitam pedido de Lula para reduzir ICMS sobre combustíveis. Isso aqui é terrível para o PT, porque eles sabem, a gente conversou aqui sobre essa dinâmica, né, de abaixar o imposto federal, né, sobre o combustível e trazer uma compensação adicionando o imposto de exportação. Na cabeça do PT isso ia dar certo, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Não vai impedir o aumento de gasolina, mas vai pelo menos conter um pouco da alta. Só que qual que seria o cenário perfeito para o PT? Além dessa atitude que eles estão tomando, vamos pedir os estados para abaixar o ICMS. Será que vai dar certo? Os estados falaram negativo. Não vou abaixar o ICMS. Para mim não vai dar. Se o Lula quer fazer as suas medidas eleitoreiras, se ele quer fazer esse tipo de medida e agora, para não ser prejudicado aí na sua popularidade eleitoral, ele que faça sozinho. Outra notícia, meu amigo, isso aqui vai de encontro ao que a gente tem conversado nos últimos vídeos. A ANEEL prevê alta média de 8% nas contas de luz em 2026.
o dobro da estimativa para a inflação. Então, você lembra que eu tenho conversado com vocês? Os números de inflação divulgados pelo IBGE não batem com a vida real das pessoas, a sensação de melhora da economia não existe na sociedade, e agora a gente tem uma expectativa também de aumento na conta de luz para esse ano 2026. Isso é terrível para a gente e pior ainda para a popularidade do governo. Por quê? A pessoa mais pobre, ela tá de olho nisso aqui, meu querido. Ela vai ver a conta de luz dela aumentando, ela vai ver ela tem que gastar mais grana aí para todo mês na conta de luz, vai ser muito ruim para ela. Então, aquela tendência, eu trouxe gráfico aqui para vocês, que mostra o consumo das famílias, tende a diminuir. E essa alta aqui, novamente, a alta na conta de luz, ela tem um efeito em cadeia, né? Prejudica toda a economia. Mais uma notícia terrível para o governo Lula. Agora, olha só, presta muita atenção nisso aqui. A gente tem conversado sobre a estratégia do governo Lula de trazer o discurso de soberania de volta. A gente tem, né? Eu trouxe aqui para vocês um discurso do Lula que ele adiciona artificialmente a palavra soberania para tentar fazer uma propaganda. Foi o momento do governo que a popularidade mais cresceu, é a única coisa que o Lula quer apostar, certo? Só que vamos entender o contexto. Se você analisar informações soltas, você vai fazer uma análise errada. Vamos entender o contexto aqui. O contexto é que a popularidade do Lula ela aumentou no período das taxações vindas do governo Trump foi o seguinte: vieram as taxações adicionais do governo Trump sobre o Brasil, sobre outros países também. O governo, o que ele fez com essas taxações? A partir dessas taxações, adicionou o discurso de soberania, certo? E também culpou o Eduardo Bolsonaro. Falou, ó, é o Eduardo Bolsonaro que está se articulando com o Trump para taxar o Brasil. Certo, certo. Discurso perfeito, perfeito. O timing foi perfeito. A imprensa toda estava falando dessas taxações. Ok, timing perfeito. Popularidade do Lula cresceu. Estava tudo bem. Agora, o Lula quer ressuscitar esse discurso. Mas vocês concordam comigo que tentar ressuscitar esse discurso de taxação, de soberania, perdão, para tentar fazer aumentar a popularidade sem as taxações, vocês concordam comigo que tende a não dar certo, que não faz muito sentido? Pois é, olha isso aqui, vamos lá, vamos ver esse tweet do Felipe aí. Estados Unidos não deve retalhar ao responder cancelamento de vistos de Darren Beatty nesse momento. O governo Trump entende que retalhar nesse momento beneficiaria Lula e poderia retirar foco de escândalos do Banco Master e INSS. Ah, entendi. Então, a maior aposta do governo Lula para tentar dar uma injeção aí rápida, um choque na popularidade do Lula, parece que não vai dar certo. Parece que, não, esse discurso, os Estados Unidos não vai entrar nesse joguinho pífio do PT, nesse joguinho meio já, né, escancarado que ia acontecer, meio que, tipo, o Lula telegrafou esse novo passo, essa nova atitude, né, esse novo direcionamento. Os Estados Unidos não vai cair nesse joguinho, esquece, não vai dar certo. Mais uma notícia excelente, entre muitas aspas, para o governo Lula. Centrão e PT unidos para tentar barrar a prorrogação da CPMI do INSS. A CPMI, esse escândalo do INSS e a CPMI também, a investigação, elas são muito piores, na minha opinião, para o governo Lula do que o escândalo do Banco Master, que também é horrível. Mas a CPMI do INSS é muito pior, a esquerda está toda envolvida, o filho do Lula está envolvido, né? Quem faz parte, eu sempre falei isso com vocês, gente, não tem jeito de não associar a esquerda a esse roubo no INSS. Por quê? Quem praticou esses roubos foram sindicatos específicos, e sindicatos naturalmente estão ligados à esquerda. Então não tem como não associar o PT, a esquerda, a esse escândalo. Agora o PT está tendo que fazer essa vergonha aqui, ó, se juntar com o Centrão para barrar a prorrogação da CPMI do INSS. Logo agora que nós temos Lulinha envolvido nessa bagunça, logo agora eu não sei o que é pior. Eu falo com vocês, é uma situação politicamente meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Se você tem a prorrogação da CPMI, você tem agora o Lulinha envolvido, vai ser ruim para o PT. Se você tem o PT se articulando para barrar a continuidade, é muito feio. Por quê? O que as pessoas naturalmente vão pensar? Por que o PT quer barrar a investigação sobre os roubos no INSS? Por quê? Então não tem saída fácil para o Lula. Muito interessante isso aqui. Olha, atenção a esse número, atenção, vamos mudar um pouco aqui para a gente já encaminhar para o final do vídeo. Polymarket, eu sempre trago aqui com vocês, inclusive teve um amigo aí querido, né, que mandou mensagem no privado, falou, Elias, eu gosto muito das suas análises sobre pesquisas eleitorais, mas eu olho mesmo, cara, é para Polymarket, é para o site de apostas, porque eu quero ver o que os grandes apostadores aí do mundo de fato estão pensando sobre as eleições do Brasil. Vocês lembram que eu falei com vocês que a diferença do Flávio para o Lula já chegou a estar 20 pontos aí na Polymarket e tal? Na última vez que eu trouxe para vocês, eu acho que estava cerca de 6, 7, pois é, agora já caiu para 4.
Nós temos a diferença de 4 pontos nas apostas. 44% apostando na eleição de Lula, 40% apostando na eleição de Flávio, tá? Então o Lula, novamente, tendências. Olha o gráfico aí, olha bem o gráfico. Inclusive a tendência última aqui é de queda abrupta, né? Tendência, queda do Lula, crescimento muito grande do Flávio. Então, mais um indicador, né? Esse próprio mercado de apostas aí está indicando que a maioria vai começar a confiar mais, vai começar a depositar sua confiança na eleição do Flávio. Isso aqui é muito interessante. Outra informação interessante no ponto eleitoral. Lula tem avaliação abaixo do patamar de presidentes que venceram eleições desde 2002. É o que eu venho conversando com vocês. Tem a nossa torcida, tem a nossa visão ideológica, beleza. Aqui a gente tem posicionamento, tem tendência de ficar em cima do muro aqui não. Mas tem os fatos também que não podem ser ignorados. Quais são os fatos que eu trago aqui para análise? Sempre com vocês. Olha, gente, vamos analisar como é que estava o FHC quando queria ser reeleito, como é que estava o próprio Lula, Dilma, como estava o Temer, que nem veio para a eleição, como estava o Bolsonaro. Qual eram os números? O que a sociedade, o que a população estava percebendo, entendendo, apesar da especificidade de cada período? A gente precisa entender. Olha só, interessante. Que interessante. O Lula tem avaliação abaixo do patamar de presidentes que venceram eleições desde 2002. Então, estatisticamente, o Lula está mais para perder do que para ganhar. Isso é muito interessante, tá? E outra informação para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje: Quaest, mais da metade dos eleitores já tem o voto definido para presidente nas eleições de 2026. Mas grande parte, olha só, 43% ainda podem mudar. Volta aqui para mim para a gente encerrar o vídeo. Por que essa informação é extremamente interessante? Justamente pelas tendências aqui. Se eu tenho a maioria aqui já com o voto definido, vamos lá, bem devagar aqui para você entender. Se eu tenho a maioria já com o voto definido, significa que, ou seja, confirma a eleição polarizada que a gente tem, o cenário polarizado, certo? Certo. Se a galera, se tem também uma grande parte, 43%, ainda indefinido, isso significa o seguinte: olha, eu tenho alguma coisa nos dois que está me desagradando. Tem algo nessas duas figuras que ainda me deixa desconfortável, sabe? O que mais deixa essas pessoas desconfortáveis? É a polarização, são as brigas, é esse conflito Lula-Bolsonaro, esquerda-direita, briga generalizada por política. É isso que tem majoritariamente desagradado as pessoas. Ok, fato é, agora, entendendo esse cenário, Flávio ou Lula, quem conseguir falar melhor com a ala moderada, com quem está cansado da polarização, com quem está cansado de briga e etc., vai ganhar a maior parte desses ainda que estão indefinidos. Isso é fato. Isso é fato. Você pode discordar da indefinição dessas pessoas. Não estou discutindo isso. Isso é um fato. Fato é que existe uma boa parcela que ainda não definiu o voto. Aí vamos para a realidade. O que está acontecendo hoje? O Lula, governo Lula, envolto em escândalo de corrupção, sempre pega uma partezinha, uma fraçãozinha do governo Lula, um parlamentar do PT, um aliado do Lula, não tem jeito, certo? E o Lula também, como a gente viu, apostando alto, pesado nessa polarização. A gente viu aqui na semana passada, por exemplo, que já é uma indicação de dentro do PT ficar batendo no Flávio Bolsonaro, atacando, nem começou campanha política, eles já estão atacando, fazendo vídeo, atacando de maneira pesada o Flávio. O Flávio é só administrando, ó, aqui, reuniãozinha, articulação, discurso moderado, tranquilo, nem falando demais o Flávio não tá. Tá quietinho lá dele, jogando e tranquilo. Quem está dando uma indicação melhor para essa galera moderada? Pois é, o Flávio. Inclusive eu tô até estranhando, porque o Lula usou essa estratégia em 22. Agora, em 26, ele não tá usando. Ele não faz questão de ser moderado. Então tá fazendo um cálculo político notoriamente errado. Errado. Isso demonstra que o Flávio tem mais margem para crescer nessa galera que tá com o voto indefinido. Beleza? Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, e mais ainda, você sabe como está o cenário político, você tem consciência. Você viu as últimas pesquisas, o compilado das pesquisas, saiu 3 pesquisas de uma vez, pesquisas nacionais. Você viu? Se você não viu ainda, clica aqui do lado para você assistir. Você precisa assistir para você entender realmente o que está acontecendo no cenário político brasileiro. É só clicar nesse vídeo aqui, ó.